Gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã sobre a fé, como vocês estão vendo aí, né? Tem uma capinha de celular, porque a gente vê essa palavra estampada em muitos lugares, né, em muitas coisas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Eu fico surpresa quando eu olho para a vida de Jesus, lá nos evangelhos, a gente vê tantas coisas acontecendo. A gente vê Jesus ali sendo traído por um discípulo que ele dedicou tanto amor. A gente vê Jesus sendo traído por seu povo. Nós vemos ali Jesus sendo julgado injustamente. Nós vemos nos evangelhos a mesma multidão que diz que ele, Hosana, Hosana, daqui a pouco está dizendo crucificam. A gente vê coisas fantásticas também, como Jesus multiplicando pães, peixes, fazendo grandes milagres. Jesus libertando endemoniados, fazendo o paralítico andar, cegos enxergarem, ressuscitando mortos. E em meio a tantas coisas admiráveis, eu fico impressionada quando eu olho para os evangelhos e eu vejo que apenas duas coisas deixaram Jesus admirado. Duas coisas. Mesmo até ressuscitando morto, todas essas coisas, duas coisas deixaram Jesus admirado. A primeira situação que deixou Jesus admirado foi uma grande fé. Quando ele se deparou com pessoas de grande fé. Tem dois registros que eu quero mostrar para vocês. Um é do centurião, que rogava pelo seu servo, em Mateus 8:10, que diz: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Depois, ainda no livro de Mateus, capítulo 15, então lhe disse Jesus falando para aquela mulher: ó mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então a gente vê que uma grande fé, que pessoas de fé despertam essa admiração em Jesus. E a segunda situação que também deixou Jesus admirado foi o oposto: falta de fé. Nós vemos em Marcos 6, eu estou lendo só a partezinha, né, que depois você pode ler toda a história, e que Jesus fez milagres, fez algumas coisas e as pessoas não creram. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. A fé, seja grande ou faltando, provoca admiração em Jesus. Porque ausência de fé significa incredulidade. Incredulidade. Agora, vamos pensar aqui numa pergunta: o que é fé? O que é fé? Eu coloquei a capinha de celular lá para a gente imaginar como tem sido banalizada também essa palavra. Se você andar na rua e perguntar para várias pessoas se elas têm fé, a maioria esmagadora vai dizer que sim. Mas que tipo de fé? O que é fé? O que significa isso? A própria Bíblia responde. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, né? Algo simples a Bíblia está dizendo aqui. Interessante é que quando alguém fala alguma coisa para você e você responde assim: ora, é o que o texto está dizendo, ora, significa que é algo óbvio. Significa que nesse texto que não havia qualquer sinal de dúvida no autor bíblico ao definir o que é fé. Ele diz: ora, em primeiro lugar, a fé é certeza do que se espera. É óbvio. A fé é certeza do que se espera. Todo homem e mulher de Deus tem uma esperança, amém, meus irmãos? Nós temos uma esperança. Nós esperamos algo. E a fé é o quê? É a certeza de que aquilo que nós esperamos se concretizará. E o que nós esperamos? Que todas as promessas da palavra de Deus sejam cumpridas, todas. A nossa esperança não é em algo que eu inventei na minha cabeça, meus desejos egoístas, não. Mas é que todas as palavras de Deus, suas promessas, sejam cumpridas. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir.
todas as suas promessas. Então, se formos definir fé, é isso. É a certeza daquilo que nós esperamos. Não chegou ainda, mas eu já tenho certeza. E segundo, ele diz, ora, a fé é a prova do que não se vê. A fé é a prova. Pensa nisso, você vai diante de um tribunal, você tem que apresentar provas. E a Bíblia está dizendo aqui, o autor de Hebreus, que a fé é a prova. A sua fé, a minha fé é a prova. É o documento de existência. É uma prova. Quando nós temos fé, por isso que o cristão tem que ter fé em Cristo. Fé na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo. Fé na vida em santidade. Porque essa é uma prova de existência. É poderoso quando alguém vem aqui dar o testemunho. Tem poder, porque é uma prova de existência. É a fé. É quando nós reconhecemos que as coisas temporais e materiais não são maiores, não são mais reais do que aquele que as criou. É quando nós, como disse o Russell Shedd, coloquei a frase aí para vocês, a fé substancia a realidade de Deus. Traz substância, é uma prova de existência, da convicção de que aquilo que a gente não está vendo realmente existe. Substancia toda a realidade espiritual e sobrenatural. Isso é fé, como diz em Hebreus capítulo 11, logo após a definição do que é fé, o autor diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que vem antes tem primazia. E o mundo sobrenatural, o mundo que nós não vemos pelos nossos olhos carnais, tem primazia, porque vem antes e deu origem a tudo que nossos olhos carnais podem ver. Então, isso é fé. Agora, para que serve a fé? A gente falou um pouquinho aqui, mas de forma prática, para que serve a fé? Eu quero contar uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás. A mãe estava cozinhando, fazendo ali uma macarronada, aquela correria meio atrasada com o almoço, fazendo uma macarronada. E ela percebeu que estava sem a massa de tomate. Ela disse para a criancinha dela, filhinho, corre lá na despensa e pega a massa de tomate. E a criança fala, eu não, mãe, eu morro de medo daquela despensa escura, né? Não vou lá não. Filho, mas está queimando a panela, mãe não pode deixar aqui para ir lá pegar a massa de tomate. Por favor, vai lá pegar a massa de tomate. Não, mãe, não vou, eu tenho medo daquela despensa. E a mãe pega e fala, filho, Jesus está lá. Você não precisa ter medo, Jesus está lá dentro da despensa. Jesus está lá, mãe? Está lá, filho, pode ir. E ele vai com toda a fé. Quando ele chega lá, do lado de fora, ele enfia a mãozinha para dentro da despensa, né, na porta, e fala, Jesus, se você está mesmo aí dentro, passa massa de tomate. É para isso que serve a fé? Ao invés de a gente crer que Jesus está lá, a gente entra com tudo, ou a gente usa Jesus para fazer aquilo que é a nossa parte, né? Para que serve a fé? E eu queria pensar junto com vocês, porque a fé é muito útil. Na verdade, a fé é indispensável para o cristão. Por quê? Porque a fé serve, primeiro, para se apossar da salvação. Você quer ser salvo? Você quer ter a vida eterna? Tem que ter fé. A fé, ela serve para nos dar essa capacitação de nos apossarmos da salvação, da vida eterna. É para isso que ela serve. Eu fiz um desenho. Eu não, a Miriam me ajudou, né? Tem um que eu fiz que mais para frente eu vou colocar. Então, ali está o pecador. Aqui está a salvação, vida eterna com Deus. E a Bíblia diz embaixo ali no texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, pois vocês são salvos pela graça. A graça é esse caminho, que está as flechinhas ali, que foi aberto pela cruz e ressurreição de Cristo, caminho da salvação pela graça em Cristo. Nós somos salvos pela graça, não é pela fé. Somos salvos pela graça. É o caminho que foi aberto por Cristo. Agora pode pôr o próximo. Agora, nós somos salvos pela graça como? Como que a gente se apossa dessa salvação? Por meio da fé. Tem lá um homenzinho todo contente em cima do carrinho. É o meio que nos conduz. A fé
é o veículo condutor, é o meio que nos conduz até chegarmos à salvação, à vida eterna. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É gratuito, é pela graça. Mas é a fé que nos conduz, que nos ajuda a substanciar essa verdade, essa realidade que foi conquistada por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo. Agora, um fato importantíssimo nós entendermos é que a salvação ela acontece em 3 tempos. O primeiro tempo da salvação é que eu fui salvo, quando eu saio daquele estado de pecador, quando eu ponho o pé na graça, quando eu tenho fé para crer que o sacrifício de Cristo foi por mim. Então, é a salvação inicial, quando eu aceito Jesus no meu coração. Mas a fé ela tem um segundo estágio, que é eu estou sendo salvo. Enquanto eu estou vivendo a vida cristã em fidelidade a Jesus, estou no caminho da graça. E o último estágio, eu serei salvo para sempre, quando eu chegar no meu destino eterno, quando eu entrar no céu, aí será irrevogável. E a palavra confirma isso em 1 Pedro capítulo 1, versos 5 e 9, que diz: vocês que mediante a fé, mediante ao meio, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A fé nos conduz do início ao fim. Por isso que ela não é opcional, ela não é, hoje eu vou ter fé, amanhã eu não vou. Não, ela nos conduz do início ao fim. Isso implica que ao abandonar o processo de fé, ao interromper isso, eu também estou interrompendo o meu processo de salvação. Porque ela é o veículo, ela é o meio. E eu não posso deixar de andar com uma vida de fé. Eu não posso deixar de ter fé. É para isso que ela serve. Aqueles que vão ser salvos porque se apossaram da fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Segundo motivo para que serve a fé, para receber as bênçãos de Deus. A gente gosta disso. Para receber as bênçãos de Deus. Claro que a maior bênção é a salvação. É a vida eterna. Mas nosso Deus é tão gracioso que Ele nos conduz bênçãos durante o nosso tempo aqui neste mundo. E é impressionante que se você olhar os evangelhos, pelo menos 9 histórias dos evangelhos têm a fé como um foco. Por 9 vezes nós vimos Jesus dizendo, sua fé curou você. A fé. O poder curador de Jesus, de alguma forma, dependia também da reação do necessitado. Da fé que ele estava colocando no milagre. Da fé que ele estava depositando. E eu vejo assim, quantas vezes as pessoas cambaleiam entre fé e descrença. Levam uma vida assim, né, meio cambaleando entre essas duas coisas, fé e descrença. E a Bíblia fala, principalmente nos evangelhos, Jesus ali se deparando com pessoas que criam. E o milagre acontecia. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, se deparou com uma pessoa que tinha esse tipo de fé. Lá em Atos capítulo 14, verso 8 e 10 diz: um homem coxo de nascença que nunca tinha andado, ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Saltou e andou. Paulo está dizendo que olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E ele diz, levanta, né, seja curado, sai andando. E ele fez isso. Porque lá em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé, ela também serve para nós nos apossarmos das bênçãos de Deus. É lógico que muitas vezes Deus tem nos abençoado sem a gente nem perceber. O próprio clima, tantas coisas, né? A chuva que cai, depois, né, todo o clima para que a plantação aconteça, para que brote, para que nós sejamos alimentados. Tantas bênçãos que às vezes a gente nem percebe Deus está derramando sobre nós. Mas em algumas ocasiões, Deus chama a nossa atenção para que nós desenvolvamos a nossa fé, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E muitas vezes Ele faz isso através das bênçãos que Ele derrama.
Tem sido abençoado por Deus? Deus tem bênção para todas nós. Deus é gracioso. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Mas muitas vezes nós precisamos crer para nos apossar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. A fé também serve para atravessar as adversidades. Serve para apossarmos da salvação, para recebermos as tantas bênçãos que Deus tem para nós, mas a fé também, ela é útil para nós atravessarmos as adversidades. Todo cristão que tem um relacionamento íntimo, maduro com Deus, ele sabe que muito da sua vida cristã foi forjada no meio das adversidades. Naqueles momentos quando a gente atinge um ponto de quase quebrar, de quase romper, mas nós não quebramos, nós não rompemos, por causa da nossa fé em Deus que nos sustenta. A fé nos livra de naufragarmos nas adversidades. A fé é o barco que nos conduz em segurança até a outra margem. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo a Timóteo usou essa metáfora lá em capítulo 1, verso 19, ele diz: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Às vezes tem pessoas afundando, as pessoas não se dão conta, mas estão afundando porque deixam de crer. Eu estava pensando em alguns personagens bíblicos, se a gente olhar, o Abraão, vocês conhecem um pouco da Bíblia, quando ele estava indo para o Monte Moriá sacrificar o seu único filho, seu primogênito e único filho. Jó, quando ele estava lá em cima do monturo, com um pedaço de telha, de caco, raspando as suas feridas, tinha perdido tudo. José sendo vendido pelos seus irmãos, jogado numa cova para ser morto. Pensem em Moisés dizendo: Deus, não me envia, pelo amor de Deus, não me manda lá para o faraó, esse homem todo poderoso, o maior poder do mundo antigo, não me manda para lá para dizer essas coisas para ele, implorando isso a Deus. Davi, dentro de uma caverna. Se nós olharmos para esses momentos desses grandes homens, nós diríamos que eles estavam no momento de quase quebrar, no momento que foram esticados ao máximo. Às vezes nós nem somos tão esticados assim. Mas quem diria que Abraão, que estava indo sacrificar seu único filho, seria pai de multidões, pai da fé, reconhecido hoje. Jó seria tão honrado que receberia tudo em dobro. José, que estava naquele buraco, se tornaria o segundo homem mais importante do mundo antigo naquela época, naquele momento da história. Moisés venceria o faraó, o todo-poderoso, pelo poder de Deus, unicamente com uma vara na mão, sem nada, unicamente pelo poder da palavra de Deus dada a ele. Davi sairia daquela caverna e se tornaria o grande rei Davi, da descendência de onde veio Jesus, o Salvador, e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Todos esses heróis experimentaram momentos de crises, quando eles foram amargamente tentados a julgar Deus negligente, que tinha os abandonado, impotente. Mas eles estavam confusos, talvez no escuro, chegaram a um ponto crítico de escolher dar as costas a Deus com amargura ou ter fé, que ele sabia o que estava fazendo. E todos nós aqui sabemos que eles escolheram a trajetória da fé. E por isso hoje nós chamamos esses homens de heróis da fé, gigantes da fé, porque eles venceram. Mas tem outros na Bíblia, na história da humanidade, como Caim, Sansão, Judas, que a vida desses homens foram terríveis, tinham tudo, mas perderam. São como de muitas pessoas, casamentos que se romperam cedo demais, pessoas tão talentosas, preciosas para Deus, que se entregaram ao pecado, ao desânimo, à desistência. E muitas vezes nos tornamos, são pessoas que foram esticadas, mas romperam, não permaneceram no caminho da fé. E aí liberam esse odor de tristeza, de perda, de indiferença com Deus muitas vezes. E nenhum de nós aqui consideramos essas pessoas heróis, porque eles não venceram.
Vale a pena a gente permanecer no caminho da fé, na trajetória da fé. Quando na adversidade, irmãos, nós nos agarramos às promessas de Deus. Nós cremos que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Que não estamos desamparados, assim como Moisés não estava, José não estava, Abraão não estava, Davi não estava naquele momento tão terrível, no escuro. Nós também não estamos, não importa o que nós estamos passando aqui neste mundo. A fornalha da aflição, ela serve para refinar aquele que tem fé em Jesus. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro 1,7, assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É uma fornalha que nos purifica, e aquele que permanece vai ficar útil como ouro, refinado como ouro. Então a fé ela é útil, ela serve para que nós possamos atravessar as adversidades, as dores, as lutas de forma intacta. Quem sabe, alguns de nós aqui estamos chegando ao final do ano exaustos, desistentes, confusos, sem saber o que será 2019. Mas lembra, o caminho de fé serve para nós atravessarmos adversidades e sairmos mais refinados, mais genuinamente cristãos, mais maduros do que nunca. Eu gosto muito de uma historinha, eu já usei bastante ela, queria ler para vocês. Está num livro que eu gosto também, não leio muito o Max Lucado, mas tem esse livro, Ouvindo Deus na Tormenta, eu gosto muito de uma historinha que tem aqui, eu queria ler para vocês, sobre a adversidade, né? Sobre como nós enxergamos as coisas na adversidade. Então diz assim, o que fiz com boa intenção foi mal interpretado por um beija-flor. Dúzias desses pequenos amigos passeiam em torno de nossa casa. Nós oferecemos o néctar e eles oferecem o encantamento. Ontem, um deles teve problemas. Ele voou para dentro da garagem e ficou perdido. Apesar de a porta estar aberta para que ele saísse, ele não conseguia vê-la. Pelo contrário, insistia em bater a cabeça contra a janela fechada. Estava determinado a sair, mas sua determinação não quebrava o vidro. Logo, toda a nossa família estava na garagem. Lamentamos sua confusão. Ajude o papai, veio o coro das minhas filhas. Então tentei. Abri a janela esperando que ele voasse para ela, mas ele não voou. Ele escalou o friso da janela quando ela subiu. Cutuquei-o com um cabo de vassoura, achando que poderia voar pela janela mais abaixo. Mas não voou. Bati nele com mais força, ele não se moveu. Finalmente, depois de várias cutucadas firmes, ele fez um movimento, só que para o lado errado. Parece alguns de nós, né, irmãos? Em vez de voar para frente, agitou-se para trás, ficando entre as duas placas de vidro. Agora ele estava realmente preso. Que triste visão. Um passarinho debatendo-se dentro do vidro. Não tive escolha. Enfiei meus dedos pela abertura, agarrei algumas penas e o puxei para fora. Tenho certeza de que ele não apreciou o puxão, mas pelo menos ele estava livre. Agora vamos ver a visão do beija-flor. Tive um dia horrível, Marta. Fiquei preso numa sala enorme com uma saída falsa. Eles fizeram aquilo ter a aparência de um buraco, mas não era. Depois tentaram me esmagar com aquela plataforma móvel, mas ela parou antes de chegar lá em cima. O sujeito maior, feio, veio atrás de mim com uma vara. Bem na hora que ele ia me furar, eu fiz um movimento para me safar. E me esquivei do sujeito, mas caí na armadilha deles. Um quarto estreito de paredes invisíveis. Que crueldade! Aí, o homem feio veio atrás de mim de novo, dessa vez com os dedos. Estava querendo pegar meu pescoço, mas eu driblei o sujeito. Assim que ele me trouxe para fora, eu me livrei dele, liguei o turbo e escapei. Ainda bem, senão íamos ter beija-flor no jantar. Eu gosto muito dessa historinha, porque é uma metáfora da vida. Às vezes a mão de Deus está ali tentando, nos abençoar, nos tirar da aflição, do sofrimento,
e a gente fica fazendo movimentos na direção oposta. A gente fica fugindo da mão que quer nos libertar, que quer nos socorrer. Nós precisamos crer. Aquele passarinho tinha que crer, né? Mas ele não tinha condições para isso. Mas Deus nos criou racionais. Nós temos essa capacidade de, pela fé, enxergar o Deus Criador, Deus que nos fez, que Ele nos ama. Eu sei que em certas situações que hoje a gente está vivendo, né, alguns de nós aqui possam estar vivendo, são contraditórias, são difíceis, são doídas. Não vê muita perspectiva de futuro. Mas nós temos que crer. A fé, ela serve, ela é útil nas adversidades para a gente entender que Deus tem as melhores intenções para comigo e para com você. Você crê nisso? Ele tem as melhores intenções. E por fim, a fé serve para viver em conexão com Deus. Em conexão. Eu não sei se você já ouviu essa história, ela é verídica, aconteceu com um membro de uma igreja lá em São Paulo. Não sei se o pastor Carlos já falou aqui, mas uma criança, ela chegou para o pai, criança pequena, e falou assim: pai, o que é espiritual? Já pensou alguém, uma criança perguntar isso para a gente? Difícil explicar, né? O que é espiritual? E o pai, com a maior tranquilidade, respondeu: filho, na vida tem coisa que você pega. Mas na vida também tem coisa que você não consegue pegar, você não pega. Aquilo que você pega é material. Aquilo que você não pega é espiritual. Entendeu, filho? E a criança disse: entendi. Olha que extraordinário, dá para você usar com seu filho. Que fé, que explicação extraordinária do que é espiritual. Porque a gente vive num mundo material, num corpo material, estamos envolvidos, rodeados de atrativos materiais, visíveis até demais, tudo apelando aos nossos 5 sentidos. É tudo que a gente vê. E você tem que entender, eu tenho que entender que Deus a gente não pega com a mão, a gente não toca com os 5 sentidos, é espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso nós precisamos de fé para viver em conexão com Deus neste mundo. Porque não podemos pegar com a mão com os 5 sentidos. Eugene Peterson, alguns de vocês vão lembrar aquele que escreveu a Bíblia A Mensagem, uma Bíblia muito boa, uma linguagem contemporânea. Ele conta a experiência dele de ser avô pela primeira vez. E ele diz assim: eu estava na sala, estava ele, sua nora e seu netinho bebê, que estava aprendendo a engatinhar. A sua nora estava lendo um livro, enquanto ele, sentado no chão, observava babando as peripécias do seu neto. Por 15 minutos, o menino brincou entusiasmado com uma bolinha de tênis. Ele jogava a bola para lá, engatinhava, pegava, a bola ricocheteava pelas paredes, pelos móveis. E ele dava aquelas gargalhadas, a gente sabe como é o bebê, né? Brincando com uma bolinha. Mas ele viveu toda essa aventura até que a bola rolou para debaixo de um móvel e desapareceu. No momento em que a bola desapareceu, o bebê procurou rapidamente uma outra diversão e nem deu importância para a bola, que até pouco tempo tinha causado tanto prazer a ele. E aí o avô, que é o Eugene Peterson, ele questionou a mãe do menino e falou assim: esse menino deve estar com algum problema. Está com déficit de atenção, dislexia, sei lá, uma coisa parecida. E a mãe, sem dar muita importância, só respondeu que ele ainda não tinha desenvolvido a percepção ou a permanência do objeto. Ou seja, aquilo que ele não vê, não existe. Para a criança é assim. Ele não desenvolveu ainda a permanência do objeto, que mesmo que o objeto vai, ele continuar sabendo que o objeto existe. Não, foi para debaixo do móvel, parou de existir. Por que nós precisamos de fé para desenvolver a nossa conexão, nossa intimidade, nossa vida cristã? Porque senão nós vamos ser como esse bebê aqui, que não desenvolveu a permanência de Deus na vida. Não desenvolve, não consegue enxergar a Deus nas situações da vida, no dia a dia. Nós vamos entrar daqui a pouco em 2019, não consegue enxergar, a não ser que tem uma bolinha na mão, uma bênção na mão.
algo para nos divertir, algo para nos distrair, algo para que os nossos olhos vejam, os olhos carnais. A fé é maturidade. A fé, ela nos dá essa capacidade de conexão com Deus, independente de circunstâncias. Está certo que a fé serve para apossar das bênçãos, para vencer as adversidades, mas a fé também nos leva a um nível de maturidade, em que nós desenvolvemos a permanência de Deus, mesmo não o vendo. E nós vamos entender, como Jesus mesmo falou para aquela mulher no poço, a mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 24, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa relação com Deus é inteiramente no campo espiritual, irmãos. A não ser quando ela se materializa na vida do irmão, quando a gente vê Deus na vida do outro. Mas nossa intimidade com Deus é no campo espiritual. É a fé que coloca o céu dentro de nós. Tem muita gente querendo ir para o céu, mas Deus já, através de Jesus, do Espírito Santo, o céu já é colocado dentro de nós, amém, irmãos? É a fé, é essa vida resistente, é essa vida inabalável, é essa vida que suporta as pressões diárias, as coisas desse mundo, e vive em harmonia com Deus. É a fé. A fé para viver neste mundo, para que a gente não perca essa conexão com o mundo espiritual, de onde tudo se originou. A vida diária deve sempre começar a partir de Deus. A partir de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. A fé para uma conexão diária com Deus, para que a gente exulte diariamente com a presença desse Deus maravilhoso. Agora, uma coisa triste que a Bíblia fala é que a fé não é de todos. Tem um versículo em 2 Timóteo diz, pois a fé não é de todos. Em 1 Timóteo 4 diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Tem muitas pessoas enganadas com uma falsa fé, e que não vão prevalecer. Por isso que o versículo está dizendo, abandonarão a fé, porque não vão prevalecer. É uma fé que não substancia Deus. É uma fé que não desenvolveu a permanência de Deus na vida, em tudo e em todo o tempo. Eu não sei, eu olho para isso, quando eu vejo a Bíblia dizendo assim, eu sinto temor no meu coração, porque eu não quero fazer parte desse grupo, daqueles que não venceram, que não são heróis da fé. Eu sinto temor diante de Deus quando eu vejo isso, porque eu quero prevalecer. Eu quero que Deus seja real na minha vida. Eu sei que você também quer. Por isso a boa notícia é que a fé pode surgir aonde ela não existe. Porque o próprio Jesus, ele falou para uma pessoa em Marcos 9, 24. A pessoa dizendo a Jesus, que Jesus perguntou, você crê? E ele diz, creio. Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Nós temos um Deus que nós podemos chegar a Ele e clamar, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Porque o meu querer é andar contigo. O meu querer é te enxergar nesse mundo cheio de atrativos perigosos. O meu querer é te enxergar. Eu falei do desenho, né? Que eu fiz. A Miriam fez para mim, mas eu ensinei ela do lado errado, eu tive que fazer de novo. Ficou mais ou menos, né, irmãos? Uma grande escritora, Elizabeth Ross, eu estudei o livro dela, quando a gente fez, na nossa época, tinha 1 ano de capelania hospitalar aqui no ISB, a gente ficava dentro do HU, e nós estudamos esse livro sobre a morte e o morrer. E ela é muito importante, essa mulher, essa pesquisadora, psicóloga, porque ela desenvolveu o trabalho científico prático, né, na medicina, e ela mudou o conceito da medicina ocidental. Ela que criou aqueles estágios da morte, que a gente usa tanto, a gente prega sobre isso. Então, é uma pessoa muito importante. E é um livro, assim, extraordinário, sobre a morte e o morrer. E ela conta nesse livro, que ela entrevistou um garoto suíço, que ele estava morrendo por causa de um câncer inoperável no cérebro, era uma criança.
Então ela pediu, Elizabeth, acompanhando esse garoto suíço, pediu para ele desenhar como ele se sentia naquela situação. E o menino desenhou um tanque militar grande e feio. Bem na frente do tanque, um menininho frágil, com uma bandeira vermelha escrito "Pare". E logo atrás do tanque, uma casinha com árvores, grama, um sol brilhando e uma janela aberta. Ele não estava passivo diante das adversidades. Ele tinha fé para enfrentar aquele tanque, mesmo que muito maior que ele. Ele tinha fé para enfrentar as adversidades que nós falamos aqui. Ele estava enfrentando aquele tanque, ele estava de frente para ele. Mas ele sabia que mesmo que aquele tanque, que representava o seu câncer mortal, passasse por cima dele, a sua fé podia enxergar além do tanque. Ele tinha um lar eterno que o aguardava. Eu achei extraordinário esse relato verídico de uma criança. Porque só a fé, irmãos, pode enxergar isso. Mesmo que um tanque passe por cima de nós, que um câncer nos vença, é uma fé tão estável, tão segura. Aquela de Hebreus, que é a certeza daquilo que eu espero, a prova daquilo que eu ainda não estou vendo. Eu sei que depois da adversidade, eu tenho algo maravilhoso me aguardando. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é bom, irmãos. Deus é real. Hoje, em 2019, em 2020, Deus é bom, Deus é real. A hora que o pastor Carlos estava consagrando as crianças aqui, e ele estava orando, falando dos bebês, veio um pensamento rápido na minha mente assim: Marinês, quando essas crianças tiverem a sua idade, você não vai estar mais aqui. 50 anos, você não vai estar mais aqui. Mas eu orei, exercendo aquilo que eu estou pregando, a minha fé, para que o filhinho de vocês, que foi consagrado aqui, que ele tenha essa fé quando ele tiver a minha idade. Que ele caminhe por esse caminho de fé. É só pela fé. Eu creio nisso, eu oro crendo nisso. Aquilo que nós oramos, que nós abençoamos, que nós estamos clamando a Deus, é pela fé, irmãos. Mesmo que nós não vamos estar aqui, mas que vai acontecer, porque Deus vai estar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele vai estar aqui. É Ele que vai apagar as luzes, né, quando tudo terminar. Ele é o último. Ele foi o primeiro, Ele vai ser o último. E que Deus encontre, que Jesus, ao olhar para mim e para você, Ele fique admirado. Não porque está faltando fé em nós, mas porque está sobejando, porque está transbordando de fé no nosso coração.